Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Gestão com Identidade, que hoje começa de um jeito diferente. Vou tecendo a vida, bordando os dias com as mãos que escolhem ser poesia, resgatando a força das raízes do meu chão para alcançar o mais alto que eu consiga, sem receio de ter que agradar para ser aceita. Não preciso ser poetisa, apenas tocar o coração de alguém e alargar a estrada para que a vida, mesmo que curta, seja profunda, abundantemente larga, para caber todas as emoções e tantos sonhos. Acabamos de ouvir um trecho do agradecimento deste livro, A Saudade Virou Poesia, escrito por Fantine Márcia Moraes Godoy. Este livro é o título mais recente da Escola de Gestão do Áquila, que já lançou 8 obras técnicas dedicadas à gestão de empresas e de instituições públicas. Você encontra todos eles nas principais livrarias e marketplaces do país ou então em nosso site, que você pode acessar pelo link do QR Code que está na sua tela. Como revisora das obras da Escola de Gestão do Áquila, fico particularmente satisfeita de ver a obra pronta para ser lançada. E já quero convidar vocês para a cerimônia de lançamento, que será na Livraria Leitura do BH Shopping, em Belo Horizonte, dia 11 de novembro. A entrada é livre. E antes de chamar nossa convidada, confira mais uma passagem do livro A Saudade Virou Poesia. Piso uma pequena folha caída nestas ruas desconhecidas, olhando tantas pessoas que caminham e não sabem quem sou. Sou uma entre tantos, com a história guardada na alma e com outras ruas vivas traçadas em minhas lembranças e em meu coração. É hora de conversar com a autora, Fantine Márcia Moraes Godoy, que é minha mãe. E ver este livro pronto me emociona, porque como filha, o livro também faz parte da minha história. Bom dia, mami, seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia, Nath, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje e vai ser difícil não me emocionar sendo entrevistada por você. Fantine, este livro é fruto da sua história e eu quero começar por aí. Quando foi que você passou a escrever suas rotinas e experiências de vida? Eu sempre gostei de escrever, desde criança. E isso eu devo à minha mãe. Ela me levava para o trabalho, para eu fazer o dever de casa, né? Naquela época era dever de casa. Ela me deu um caderno e pedia para eu ler os livros e anotar as frases que eu achava bonita. Então, ela que me inspirou. E toda vez que na escola eu ia fazer uma redação, eu ia no meu caderninho de anotações e eu tirava aquelas frases e eu sempre ganhava como as melhores redações da escola. Então, escrever sempre foi um passatempo importante para você, né? Mas mais do que isso, era uma forma de conversar consigo mesma e um tipo de autoterapia, né? Sim, saí de casa muito cedo para estudar, eu tinha 9 anos, fui morar em Fabriciano, na casa dos meus amados tios José Maria e Fanete. E como eu era muito tímida, eu usava os meus diários como uma forma de externar os meus sentimentos, a saudade que eu sentia de casa, a falta dos meus pais, a falta da minha cidade, porque eu era, na verdade, muito criança, né? Eu era muito apegada à minha mãe. A tia Fanete, quando recebeu o meu livro agora, ela virou e falou assim: Márcia, eu me lembro de você sentada na sacada, com seu caderno na mão escrevendo, e você passava ali horas a fio escrevendo. E isso me emocionou muito, porque na verdade era assim que eu fazia mesmo. Eu gostava sempre de escrever à noite, que eu acho que era a hora que eu mais sentia saudade de casa. Apesar de que eu estava bem cuidada, era muito amada lá também, só que era aquela coisa de saudade de mãe, porque eu acho que mãe é insubstituível, né? E seu jeito de escrever, como que é? No primeiro registro ele já vem em formato de poesia ou é no segundo momento que isso ocorre? A inspiração vem, não é que eu sento ali e falo, eu vou escrever. Acontece, eu pego o papel,
adoro uma caneta, eu tenho coleção de canetas, né? E você sabe disso, que toda vez que vocês viajam, mãe, o que você quer de presente? Eu falo, caneta. E, então eu escrevo, eu não costumo parar, nem corrigir, nem pensar o que eu estou escrevendo, é uma inspiração mesmo. E quando eu era criança e mesmo adolescente, a minha mãe, quando nos presenteava no Natal, ela nos dava, além de brinquedos, ela nos dava livros. E a gente tinha a coleção de Machado de Assis, Monteiro Lobato. Eu gostava de fazer meu irmão dormir declamando a poesia Plutão de Olavo Bilac, e eu gostava de ler Cecília Meirelles, Clarice Lispector. E eu não sei se de alguma forma isso me influenciou. Eu escrevo em forma de poesia, já vem naturalmente a inspiração, não é nada planejado ou pensado. Você se casou no início da década de 80 e precisou se mudar para fora do país, acompanhando meu pai, que naquela época era executivo de uma multinacional. Essa decisão de acompanhar o Raimundo Godoy, que mais tarde fundou o Áquila, mudou completamente o rumo da sua vida e da sua carreira, né? Mudou completamente. Eu fazia jornalismo quando eu engravidei de você, então eu resolvi dar uma pausa e depois falei, vou cuidar das minhas filhas e depois eu retorno ao meu curso. Eu parei no 3º ano. E aí nós mudamos para a Argentina. Tive você, a Gabriela, depois a Fantine, e quando eu voltei, eu não retornei o curso, porque na verdade eu fiz a opção de cuidar de vocês. E quando eu morava em Buenos Aires, eu fiz um curso de fotografia na Escola Pan-Americana de Arte. Quando nós fizemos um trabalho de encerramento, foram 2 anos de curso, eu tinha que escolher um tema para apresentar meu trabalho final. E eu fiz um poema para apresentar o meu trabalho. E eu ganhei em primeiro lugar, inclusive ganhei uma bolsa de estudos, mas como nós mudamos para a Espanha, eu cedi a minha bolsa e eu ganhei o trabalho, acho que nem tanto pelas fotografias, porque eu acho que tinham muitas melhores do que as minhas, mas pelo poema que eu fiz para apresentá-lo. Então isso me encheu muito de orgulho, sabe? Foi uma coisa marcante na minha vida. A poesia sempre marcando momentos importantes da sua vida. E viver fora do país deve ter ampliado ainda mais a sua visão de mundo como um todo. O que mais te marcou quando você pensa nas rotinas que você criou para manter a família unida, mesmo com toda a distância? Não é fácil, né? Mudar, principalmente naquela época, que as coisas eram mais difíceis, a comunicação era difícil, não tinha celular, não tinha internet, assim, não tinha WhatsApp. Para eu comunicar com meus pais, eu tinha que marcar um horário, não tinha telefone em casa, como a gente é do interior. Eu tinha que marcar um horário para eles irem lá no posto telefônico para a gente conversar. Então eu vivia em estado sempre de emoção, de saudade. E o que eu fazia? Todas as noites a gente reunia no quarto para rezar e a gente rezava para cada um da família e eu conversava com vocês e eu falava de cada um, de todas as pessoas, eu lembrava de todas as pessoas, da família, das pessoas que trabalhavam conosco, dos tios, dos primos, dos amigos, e isso a gente ia fazendo álbuns de fotografia, eu escrevia cartas, mandava, vocês escreviam também, faziam desenhos, então era a forma que eu tinha de manter viva essa lembrança em vocês e não deixar que ficasse tão distante, tão triste morar longe, porque foi uma experiência assim única, foi uma experiência que nos uniu muito, criou uma cumplicidade entre a gente, mas não foi fácil, é muito difícil morar longe, principalmente com vocês 3 pequenas e seu pai viajando muito e eu lá sozinha. Mãe, muitas mulheres se identificam com a sua escolha de investir tudo na família, deixando a profissão de lado. Mas hoje a gente sabe que tem se tornado cada vez mais comum adiar ao máximo a maternidade ou nem tentar conciliá-la com a carreira. Como você vê isso? Eu vejo como escolhas. Eu acho que cada pessoa escolhe o caminho que quer trilhar. E o importante é a gente escolher aquilo que vai nos fazer felizes, né? E eu fiz essa opção de cuidar da minha família, principalmente depois que meu irmão morreu. Não foi uma coisa planejada, falar, eu quero casar, simplesmente ser só mãe, né? Eu tinha planos, eu tinha sonhos, mas eu escolhi
ser mãe em tempo integral e cuidar de vocês. E apesar de não trabalhar fora, de não ter me dedicado a uma profissão, eu sempre criei vocês para serem livres, independentes. E eu sempre reforcei isso muito. Nunca me senti desvalorizada por causa disso. Pelo contrário, o Raimundo sempre me valorizou muito, porque sempre falou que ele trabalhava tranquilo e viajava o tanto que viajava, porque sabia que em casa ele tinha um suporte. Então a gente sempre deu muito certo fazendo assim. Existe um preconceito com relação a isso, e eu vivi isso em alguns momentos, mas eu era muito bem resolvida. Eu acho que tem como conciliar o trabalho e a família, né? Mas foi a opção que eu fiz. Então eu acho que cada pessoa escolhe o caminho que quer seguir e tem que procurar fazer da melhor forma possível e ser feliz com a escolha que fizer. E você sempre foi uma mãe muito antenada, que lê muito sobre tudo, que acompanha os assuntos da atualidade. E como filha eu posso dizer que isso ajudou muito a mim e a minhas irmãs a nos prepararmos para a vida. Você sempre teve essa consciência do seu papel de educadora ou foi uma influência do seu interesse pelo jornalismo? Eu sempre quis ser uma excelente educadora e eu me esforcei muito para isso. Eu sempre li muito e eu procurava ajuda nos livros, eu acompanhava vocês nos deveres de casa, eu fazia pesquisas, eu comprava enciclopédias, revistas, eu sempre ali presente. Então eu sempre acompanhei vocês e isso me ajudou muito também. Eu ensinava, mas eu aprendia e eu acho que foi uma sintonia, foi uma coisa que deu certo. Vamos ouvir então o trecho de mais uma poesia. E dessa vez é um texto que foi escrito em Buenos Aires, na época do nascimento de uma das minhas irmãs. Aquela emoção tão forte ainda permanece tão viva. É como se o meu ventre, doído de uma dor sublime, ainda conservasse todo aquele momento, toda aquela sensação de vida e de força. Ao nascer, você chorou forte e choramos juntas. Foi um momento único, grandioso, de rara beleza, de silêncio profundo, onde palavras eram desnecessárias. Minha vida, nossas vidas, tão ligadas, em plena harmonia, num lindo momento, o de nascer. Mãe, o que te motivou a lançar o livro agora? Tanto tempo depois que você começou a escrever as suas poesias? Eu sempre escrevi muito, mas não era uma coisa que eu pensava em publicar. Só que eu tive várias pessoas ao longo da minha vida que me incentivaram a fazer isso. E algumas estão no meu agradecimento no livro. Uma delas foi a minha irmã, a Isabel, que me deu um livro em branco e falou que eu deixasse que o mundo conhecesse o meu talento. Depois o seu pai, em um de nossos cafés da manhã, que é quando a gente coloca os assuntos em dia, eu falei com ele que eu ia escrever um livro. E ele me perguntou sobre o quê? Eu falei assim, sobre as coisas que eu escrevo. Aí ele riu e o assunto acabou ali. E daí a 3 dias, ele de manhã, ele falou, Fante, cadê o livro? Eu falei, qual livro? Ele falou assim, o seu, que eu vou levar para publicar. E toda semana ele me cobrava o livro. Então eu acho que enquanto a gente sonha, ele planeja e faz. E outras pessoas também me incentivaram, como meu primo Iron, algumas amigas minhas, mesmo que distantes, que sempre que eu publicava alguma coisa ou escrevia alguma coisa nos nossos grupos de amigos, elas falavam, Fantine, você não pode guardar isso só para você, deixe o seu talento aflorar. E isso foi amadurecendo. E eu acho que antes eu não estava preparada, eu não tinha amadurecido essa ideia, principalmente pela dor que foi escrever durante esse tempo todo. Porque eu escrevi muito sobre o luto. O meu irmão foi a minha maior inspiração, as minhas perdas, porque é muito mais fácil a gente escrever sobre a tristeza do que sobre a alegria. A dor, ela é poética, apesar de triste e de muito doída, ela é poética. Então, essas pessoas me incentivaram. E a morte do tio Tuca foi o que te fez querer voltar para o Brasil, né? Naquela época era para a gente ter ido da Espanha
para a Itália, onde meu pai tinha outro desafio profissional. Mas vocês decidiram voltar. Escrever te ajudou a lidar com esse luto? Escrever me ajudou a não morrer junto, porque foi uma dor dilacerante. Um menino lindo, poeta, inteligente, que morreu aos 25 anos de idade, e a gente morava distante, a comunicação com meus pais era muito difícil. Então seu pai ia ser transferido para a Itália, e ele chegou um dia para mim e falou que não aguentava mais me ver sofrer, que se eu o apoiasse, que ele largava tudo e voltava, e não importava de começar de novo, mas que a gente estivesse bem. Eu percebi o quanto todo mundo estava sofrendo. Nós resolvemos voltar e começar de novo, né? E isso nunca foi um problema para ele, recomeçar. Então nós desistimos da ida para a Itália e voltamos para o Brasil. E agora eu quero te apresentar mais um texto do livro A Saudade Virou Poesia. E é exatamente a poesia que fala da morte do irmão da Fantine, o meu tio Tuca. Quando ele morreu, nós morávamos na Espanha. Era uma vez um menino, cheio de vida, de sonhos e futuro. Esse menino cresceu. Cresceu bonito, simples, puro, profundo, fazendo poesia. Buscou tanto, amou tanto, sonhou, questionou, lutou. Foi forte, foi frágil, foi vida e foi amor. O menino que era feliz um dia entristeceu. Porque o mundo, a vida, nada era como ele sonhava. Necessitava vida, ansiava vida, buscava vida. E partiu em busca da vida num voo sem fim. Não houve tempo para o adeus. Mãe, no caso das suas poesias, você deixa as pessoas lerem ou saberem os textos que elas te inspiraram a escrever? Quando eu escrevo alguma coisa que eu quero que a pessoa receba, eu mostro, eu mando. Algumas poesias, quando eu escrevo, eu leio às vezes para vocês, mas eu acho que todos. Como seu pai e vocês lá em casa desconheciam o tanto de material que eu tinha, o tanto de poesia escrita. Ele mesmo falou assim, eu não sabia que você tinha uma obra pronta. E ele fala isso no livro. Mas algumas poesias as pessoas não sabem que me inspiraram. E talvez nem saibam, né? Talvez descubram no livro agora, né? Mãe, nas suas poesias você fala muito da cidade de Açucena, que fica no interior de Minas, que foi onde você nasceu. E a cidade é personagem de várias de suas poesias aqui no livro e continua a ser, já que você mantém uma casa lá. Qual a importância de manter o laço com as suas raízes? As raízes nos sustentam, né? Eu aprendi com meus pais a valorizar as nossas raízes, de onde a gente veio. E eu carrego isso comigo. E eu sou muito grata por ter vindo de uma cidade do interior, onde a gente brincava pelas ruas de pedras, aquela convivência amiga, familiar, aquela cidade amena, né, que todo mundo se conhece. Então eu valorizo muito, eu gosto muito do lugar que eu nasci, de onde eu sou, e eu acho que a pessoa que eu sou hoje, eu devo às minhas raízes, aos laços construídos lá atrás, e eu carrego isso comigo. Açucena, para mim, é o meu lugar preferido no mundo. E a gente preserva a casa, né, que é uma casa que tem história, é uma casa de mais de 100 anos, com pé de jabuticaba também, que tem mais de 100 anos, e que eu cito no livro. Um quintal onde os beija-flores passeiam todas as manhãs, né, o jardim florido, e eu preservo isso para alimentar. Vocês passaram a infância lá, por isso você gosta sempre de retornar, e é um orgulho para mim, é uma felicidade ver que os meus netos também gostam de Açucena. Eu quero destacar agora uma das poesias que fala da cidade de Açucena, especialmente da casa onde minha mãe passou a infância e parte da adolescência. E você vai ver como a casa ainda mantém a estrutura e o estilo das antigas moradias das fazendas mineiras. Algumas flores vão se desfazendo. Os jardins já não são tão floridos.
tantas foram as partidas. Uma praça que guarda tanta história e as vidas que antes ali repousavam, hoje são tristes despedidas. Como me lembro das casas cheias e do eco das vozes em volta das mesas fartas, das serestas na madrugada, do cheiro de café no fogão, dos ternos abraços de bom dia. Tantos já se foram e no esplendor do voo, no céu fizeram morada. A saudade exala o perfume de jasmins, corre solta pelas ruas ou pelo coração e eterniza na memória a doce lembrança de uma açucena florida. Mãe, e a poesia ela é marcada pela ambiguidade, né? Eu posso ler uma frase de um texto seu e dar a ela um sentido diferente daquele que te motivou a escrever. E você gosta disso, dessa liberdade de interpretação que o leitor tem ao ler uma poesia? Ai, gosto muito, porque a gente lê alguma coisa de algum autor e o sentimento que a gente tem parece que isso foi escrito para mim, ou uma música, né? Então, assim, é muito bom deixar que o sentimento da gente desperte no outro outros sentimentos, né? Você pode ler uma poesia minha ou de outro autor e se identificar com ela e interpretar de uma forma completamente diferente daquele sentimento que eu coloquei no momento de escrever. Então, essa liberdade é a beleza da poesia. O mais importante é o alcance que minha poesia tem, é o que ela vai despertar em você, né? Não é nem tanto o sentimento que eu coloquei ali, porque esse eu sei. Eu sei o que eu estava sentindo no momento que eu escrevi, você não. Então, o importante é que ela vai te tocar, vai tocar o seu coração e a sua emoção. Tem uma poesia linda que fala sobre os netos da minha mãe e que está na página 138 do livro. Aposto que você vai reconhecer nesse texto a casa da sua avó. Que casa feliz é a casa da avó. Sofá desarrumado, as almofadas jogadas no chão, os brinquedos espalhados em cada canto e uma surpreendente algazarra na piscina. Casa de vó tem amor. Tem potes de biscoitos preferidos, chup-chup, picolé, açaí, balas escondidas, pois porcaria, vovó, a gente come só aqui. Casa de vó tem aconchego, histórias para dormir, cachorros que fazem parte da família, passarinhos no jardim. Casa de vó adormece o cansaço do dia, enche a vida de alegria. Netos são presentes enviados do céu, trazem ternura e a certeza de que viver é todo dia. E hoje, com as filhas criadas, com 7 netos, o que mais te motiva a escrever? Bom, os netos, a família, né, a realização pessoal, a alegria do dia a dia, a convivência em casa, além das minhas inspirações antigas que são predominantes, né, que estão sempre presentes em mim, que é a saudade, minhas referências, a Açucena, as perdas que eu tive na vida e as alegrias também. E a minha maior alegria hoje é escrever sobre os meus netos, o nascimento de cada um, os aniversários, e eu acho que isso daria um outro livro, de tanto que eu já escrevi para eles e para vocês também, né? São as homenagens, são as mensagens que eu faço em cada aniversário, em cada data especial, e hoje eles são a minha inspiração. A vida vai passando, a gente vai vivendo, vai amadurecendo, vai colhendo os frutos do plantio e vai se inspirando com as bênçãos, com as alegrias, com as conquistas, com os desafios superados. E a vida é uma inspiração, né? Viver é uma inspiração. Mãe, você está realizando o sonho de lançar este livro após os 60 anos de idade, que é quando a maioria das pessoas não quer tentar algo novo. Qual é o recado para essas pessoas que também estão guardando projetos pessoais na gaveta sem coragem para seguir em frente? A vida é todo dia, né? A vida é agora. Não importa a idade. Eu acho que a gente tem que fazer e tem que realizar aquilo que o coração pede. A gente tem que realizar os sonhos, a gente tem que viver intensamente, cada dia. E eu acho que depois dos 60, é que eu me senti
plena, eu acho que eu estou no meu auge de felicidade, de realização pessoal, de realização familiar, tranquila, feliz. Eu sou uma pessoa encantada pela vida, eu gosto de viver. Então, assim, realizar os sonhos é fazê-los acontecer todos os dias, não importa a idade. Viver agora, é a cada dia, é todos os dias, a gente fazer aquilo que gosta, que ama, e para se sentir plenamente viva e feliz. E para essas pessoas que estão guardando os projetos na gaveta, o meu conselho, a minha recomendação é que abram as gavetas. Eu sempre abro as minhas gavetas. Eu procuro sempre fazer aquilo que o meu coração pede. Mami, muito obrigada pela entrevista. Particularmente foi um programa muito especial e muito emocionante, já que eu vivo isso, eu te vi escrevendo várias vezes. E eu desejo muito que a sua poesia alcance o coração de outras pessoas e toque fundo o coração de quem estiver lendo o livro. Muito sucesso e parabéns. Obrigada, Nath. Para mim é uma honra estar aqui hoje, sendo entrevistada por você. E eu quero agradecer também a seu pai, ao Raimundo, que nunca soltou a minha mão, que sempre esteve do meu lado em todos os momentos difíceis e nos felizes. Este livro é uma obra dele, porque ele se empenhou muito em realizar o meu sonho. Não estaria aqui hoje se não fosse por ele. E eu quero agradecer as pessoas que me incentivaram, especialmente as minhas outras filhas, né, que em vários momentos foram inspiração. Tem várias poesias aí que são feitas para elas, Gabriela, Fantine e Bárbara. E para encerrar, Nath, eu quero agradecer à Escola de Gestão do Áquila pela confiança e pela publicação do livro, e principalmente ao Paulo Coimbra, que ele se empenhou muito e fez uma capa maravilhosa que me encantou muito. Se o meu livro alcançar e tocar o coração de alguém, eu já me sentirei realizada. E eu encerro o programa com mais um texto da Fantine Godoy, extraído do livro A Saudade Virou Poesia, que é a mensagem de despedida da autora na contracapa. O livro, que é um lançamento da Escola de Gestão do Áquila, já está à venda. É só acessar o QR Code que aparece na tela. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até semana que vem. Este livro nasceu das minhas noites vazias e dos meus silêncios de saudade. Nasceu do amor e da ausência dos meus lamentos e minhas alegrias. Nasceu dos caminhos percorridos, das luas iluminando os meus sonhos, dos frutos brotando nas estradas, dos abraços perdidos. Este livro nasceu da minha essência, da inspiração que desabrocha livre, da busca da minha alma pela plenitude da vida. Nasceu de tantos encontros e tantas despedidas, de tantos lugares e tantas pessoas, das lembranças guardadas em uma casa cheia de amor, da praça florida de uma pequena cidade com nome de flor, palco dos meus primeiros passos, terra a qual reverencio a minha vida. Este livro sou eu, todo o amor que carrego no peito e o meu jeito de tocar com palavras o coração das pessoas que dão sentido aos meus dias. Este livro é como uma música suave, embalando até o infinito o meu canto de saudade.